Bom dia a todas, todos e todos aqui presentes na sessão de encerramento do 13º curso de Neurociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E justamente na realização desse encerramento, nós realizamos um seminário sobre um tema que tem nos intrigado há quase 2 anos, que são os efeitos do vírus SARS-CoV-2 sobre o sistema nervoso. Na 12ª edição do curso de Neurociências, há 1 ano atrás, nós também tratamos desse tema em apenas um seminário sobre esse tema, que eram os efeitos do vírus sobre neurônios e glia. Mas o incrível é que de 1 ano para cá, muita informação a mais surgiu. E tem neurocientistas do mundo inteiro interessados nisso, nos efeitos diretos e indiretos desse vírus sobre o sistema nervoso como um todo. Tá? Mas dessa vez, nós vamos tratar não só dessas novidades, essas novas informações neurológicas, psiquiátricas sobre diretas e sequelas do sistema nervoso, mas também nós queremos conversar um pouco sobre os efeitos, o contexto da pandemia em si, os efeitos disso, sobre o comportamento, sobre o isolamento, as mudanças de hábitos, algumas vezes muito drásticas, e também pela depressão decorrente da perda, que foi muita para muitas pessoas, tá? Então, para isso, nós convidamos 2 pesquisadores que têm trabalhado sobre esse tema e que vão poder nos ensinar um pouco mais, algumas informações a mais sobre os efeitos neurológicos, psiquiátricos e comportamentais da Covid-19 sobre todo o sistema nervoso, CEP, medula, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Então, para isso nós convidamos, e eu agradeço muito aqui a presença dos 2 pesquisadores, o professor Carlos Alexandre Neto e a doutora Luísa Claus-Pils, agradecendo muito a gentileza de vir aqui no sábado de manhã conversar sobre isso. Eu vou apresentar eles e aí, logo em seguida, vou apresentar a minha professora Nini, que está aqui presente, que também trabalha sobre esse tema, mas que está mais como coordenadora do programa de pós-graduação em neurociências, e daí nós vamos dar início. Então, o professor Carlos Alexandre Neto é professor do Departamento de Bioquímica do Instituto de Ciências Básicas da Saúde, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ele lidera o grupo de pesquisa que trabalha sobre isquemia cerebral e que abrange também vários estudos, morte celular, neuroproteção, hipóxia neonatal, lesão medular, neuroquímica e neurobiologia da memória. Bom, e ele é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, pesquisador no ACNPq, e além dessa trajetória exemplar na pesquisa, com mais de 200 papers científicos publicados, ele já contribuiu também muito com a administração da universidade, e tendo sido reitor por 2 mandatos seguidos, de 2008 a 2016. E a sua grande contribuição na pós-graduação é porque também já formou 32 mestres, 34 doutores ou mais, e alguns em andamento, e pós-doutorado pela Universidade de Munique, Ludwig Maximilian Universität München, Alemanha, algo assim. E atualmente ele desenvolve projetos de pesquisa sobre cronobiologia e tratamento de depressão pelo programa de pós-graduação em psiquiatria e ciências do comportamento da UFRGS. E após a apresentação dos seminários e discussão do tema das perguntas, nós vamos ter um momento depois, algo assim. E atualmente ele desenvolve projetos de pesquisa sobre cronobiologia e tratamento de depressão pelo programa de pós-graduação em psiquiatria e ciências do comportamento da UFRGS. E após a apresentação dos seminários e discussão do tema das perguntas, nós vamos ter um momento depois da live com a participação de vocês, alunos do programa do curso de 13º curso de Neurociências da UFRGS, com a professora Emília Orlandi Pereira Silva, que é coordenadora do programa de pós-graduação em neurociências, tá? Ela é professora do Departamento de Ciências Morfológicas, e o interessante é que ela integra os projetos sob coordenação do professor Carlos Alexandre Neto. O nome dos projetos são Avaliação do Processo Inflamatório e Função Mitocondrial em Isquemia e Hemorragias Intestinais Experimentais induzidas por SARS-CoV-2. Interações neurais e clínicas, e além disso ela também desenvolve
outro projeto sobre o vírus Zika no neurodesenvolvimento de ratas em estágio gestacional. Então, certamente, ela também pode contribuir com a discussão. Então, nesse momento, eu vou parar aqui, eu já fiz as apresentações e vou permitir que vocês, então, participantes e convidados assistindo pelo YouTube, que assistam, então, tenham o privilégio desse seminário. Convido, então, o professor Carlos Alexandre Neto a iniciar a sua apresentação. Então, começando. Nós estamos vivendo, então, agora em janeiro de 2022, completando aí um período longuíssimo de pandemia, não é? A pandemia da Covid-19, né? Então, essa doença causada pelo coronavírus tipo 2, né? Começou lá em dezembro de 2019, vários de vocês devem lembrar das imagens, não é? Lá na China. E em março, a Organização Mundial de Saúde de 2020 reconheceu que era uma pandemia, porque afetou rapidamente, não é, todos os países do globo. E nós temos hoje um saldo de 332 milhões quase de casos, com mais de 5,5 milhões de óbitos, não é? O que é realmente um custo enorme em termos de vidas para o mundo todo. O Brasil ocupa uma posição de destaque, não é? Um destaque negativo, né? É importante que se diga. É o terceiro país em número de casos e o segundo em número de mortes, né? Ou seja, já perdemos mais de 620 mil pessoas, não é? São mais de 620 mil famílias afetadas, não é? Por perdas relativas a essa doença, e então, assim, são quase 2 milhões e meio de pessoas diretamente tocadas pelo pior que pode acontecer com essa pandemia, que é o óbito. O que o Covid causa? O que esse coronavírus causa? Ele causa uma síndrome respiratória aguda grave, que o paciente, então, não consegue mais oxigenar o sangue por uma deficiência, não é? Do funcionamento pulmonar, e isso é agravado principalmente por algumas comorbidades, que são o diabetes, a hipertensão e cardiopatias ou doenças pulmonares prévias, não é? Por que se chama a Covid-19 de pandemia? Pela rapidez, a facilidade da transmissão, não é? E pelas consequências clínicas extremamente graves, como o que eu defini agora acima, a SRAG, não é? A Covid, como vocês sabem, não tem um tratamento, tem apenas um tratamento sintomático, que não é, na maioria das vezes, muito eficaz, não é? Porque não ataca o vírus, né, diretamente. Mas hoje, melhor do que no início da pandemia, nós temos vacinas, temos muitas vacinas, não é? Como todo vírus, ele sofre mutações muito constantemente, não é? São muitas as variantes que nós já tivemos aqui no Brasil, a P1, depois a Delta e hoje a Ômicron, né? Talvez, se der tempo, eu vou comentar um pouquinho sobre a questão dessas variantes e o seu efeito sobre o sistema nervoso. Mas o Covid, ele representa, na realidade, um grande desafio científico. É a maior empreitada científica, não é, da era moderna, é o enfrentamento da Covid-19. Para vocês terem uma noção, muitos de vocês são alunos, não é, ou interessados em neurociência. Hoje são mais de 18 mil artigos publicados sobre a Covid-19, né? Façam a conta aí rapidamente, dá centenas de artigos por dia, quase, né? A Covid-19 inaugurou, não é? Ou melhor dizendo, consolidou uma estratégia que nós chamamos de Open Science, ou seja, o que se publica sobre o Covid-19 não fica preso lá nos sites das editoras, né, ou das revistas, e simplesmente é aberto ao acesso de todos os que se interessarem, não apenas os cientistas.
Isso significa, por que isso? Porque todos estão querendo muito entender e resolver a situação da Covid-19, e para isso é importante que toda nova informação circule e seja absolutamente disponível no momento em que ela estiver pronta, consolidada. É claro que, da maneira como está acontecendo a Covid, sempre acontecem alguns problemas, que eu chamaria de efeitos colaterais, é que muitos artigos são divulgados ainda antes da revisão pelos pares. E algumas vezes a própria revisão pelos pares acaba sendo rápida demais e problemas podem acontecer. Mas isso acontece com a minoria, ampla minoria dos trabalhos, ou seja, grande parte do que está publicado é informação consistente, não é? Importante para o entendimento da Covid. Né? Então, a transparência no tratamento da informação científica é absolutamente fundamental para esse enfrentamento, e eu acho que esse é um tema que vai ficar, né, para todos aqueles interessados em ciência. Bom, o nosso foco são as manifestações neurológicas, como bem a professora Denise definiu. Tá? Então, vejam bem, o COVID, o coronavírus do tipo 2, ele é um vírus respiratório, né? Então, vocês sabem, a porta de entrada é pelo nariz, pela boca e, eventualmente, pela mucosa ocular, não é? Ele entra e se localiza, não é? Nos pulmões, onde vai atacar os pneumócitos, né? Que são as células pulmonares, criando uma reação inflamatória muito grande. Tá? Esse tipo de irritação que o coronavírus causa, não é, nas células pulmonares, gera uma reação do organismo, que é a produção de uma reação inflamatória envolvendo células e a liberação por algumas células do que nós chamamos de citocinas, não é, que são moléculas liberadas pelo organismo para tentar resolver uma situação inflamatória. Só que na COVID acontece o que se chama de tempestade de citocinas, se libera uma quantidade muito grande de citocinas, não é? Aqui a gente está falando, né, no território pulmonar, e essa tempestade de citocinas gera uma série de efeitos em cadeia que acaba inundando essa superfície do pulmão, e aí, nessa superfície inundada, não é, por determinadas substâncias, não existe troca gasosa. O paciente não consegue trocar oxigênio por CO2, então ele não consegue respirar adequadamente, e aí esse pode ir evoluindo e evoluir para uma forma grave, onde o paciente vai ter que ser colocado em respiração artificial, tá? Mas nós sabemos que o vírus, ele não tem as suas ações restritas ao pulmão, não é? Ele afeta basicamente 4, 5 sistemas do organismo, agudamente, e um deles é o sistema nervoso. Como é que a gente sabe disso? Desde a primeira descrição, né, dos casos de COVID, já se viu que os pacientes têm muito frequentemente dor de cabeça, né, e perda de olfato e perda do paladar. Não é? 20% das pessoas, né, infectadas pelo coronavírus têm sintomas neurológicos leves precocemente, que são esses. Tá? Então, já existia aí uma indicação do envolvimento do sistema nervoso. Mais tarde se viu que até 6% dos pacientes com Covid-19 podem desenvolver acidente vascular cerebral, não é? O popular derrame cerebral, ou seja, situações em que existe uma dificuldade, né, ou interrupção do suprimento sanguíneo para determinadas regiões do sistema nervoso central. No caso da COVID, por disfunção do endotélio, eu já vou chegar a definir o que é essa disfunção endotelial. Então, COVID aguda, não é? Envolve o sistema nervoso central. Vamos tentar entender, né, envolve o cérebro. Vamos tentar entender como é que isso acontece. Tá? Primeiro, vocês todos já devem ter ouvido falar, desculpem por repetir mais uma vez, mas é importante seguir, eu acho, a lógica aqui dos acontecimentos. Né? Esse aqui, essa bolinha vermelha é o vírus, então, é um envelope, não é? Cheio de RNA dentro, não é? Que
codifica, não é, as proteínas do vírus, e o vírus expõe uma série de proteínas, e uma delas é essa proteína desenhada em azul aqui, que é a proteína S, né, a proteína spike. E essa proteína S, ela se liga aonde? Se liga num sítio da enzima conversor de angiotensina 2. Tá? Essa foi uma das primeiras descobertas, né, sobre o efeito do vírus, a ação do vírus, não é? Do coronavírus tipo 2. Por que isso é importante? Porque essa enzima, ela vive na membrana das células do nosso endotélio vascular, ou seja, em todos os nossos vasos, eles são, têm uma presença muito grande dessa enzima. Também tem nas células pulmonares, nas células renais, nas células cardíacas, em grande quantidade. Então, esses tecidos que eu nomeei são alvos da ação do vírus, tá? Então, vamos nos focar aqui no endotélio. Então, no endotélio vascular, eu tenho a ACE2, o vírus liga aqui, uma vez ligado na enzima, ele inativa a enzima. A enzima inativada não transforma mais a angiotensina 2 em angiotensina 1, isso faz com que se acumule a angiotensina 2, que tem vários efeitos pró-inflamatórios e pró-apoptóticos, tá? Então, a angiotensina 2 seria a angiotensina, entre aspas, do mal, né? Claro que ela, de fato, ela não é do mal, mas como ela predomina muito em relação à angiotensina 1, quando existe o bloqueio da enzima, essas ações acabam sendo negativas, tá? Uma vez a enzima inativada ligada com o vírus, ela é absorvida pela célula e isso libera o vírus dentro da célula. Dentro da célula, o vírus vai atacar principalmente mitocôndrias e lisossomos, não é? E vai se replicar. Por que o vírus entra na célula? Ele entra na célula para ele poder se multiplicar, né? O vírus é uma forma de vida que tem um código genético no seu RNA, né? Mas ele não tem a maquinaria genética para se reproduzir. Então, ele usa a célula hospedeira para se reproduzir. Então, o vírus entra, se reproduz aqui dentro, e depois a célula acaba explodindo e liberando os vírus que foram gerados aqui dentro, e isso mantém a infecção ativa, tá? Um dos focos, como eu disse, é a mitocôndria, não é? E o vírus causa, então, uma série de disfunções na função dessa organela, que é a organela que produz energia, não é? E que também coordena uma parte da resposta inflamatória celular, e isso vai explicar por que da gravidade da doença, mas nós não teremos, provavelmente, oportunidade de nos aprofundar sobre isso. Ações, então, do SARS-CoV-2, né, o coronavírus tipo 2, sobre o sistema nervoso central. Bom, primeiro, ele ataca as células do epitélio nasal e gustativas. Tá? Uma das portas de entrada do vírus no organismo, como a gente já viu, é o nariz. Né? Então, essas células nasais e gustativas, né, então, que também se espalham aqui pela orofaringe, são atacadas pelo vírus diretamente, e com isso se reduz o olfato e o paladar. Tem pessoas que demoram 6 meses até para recuperar, por exemplo, o olfato. O vírus, uma vez dentro do organismo, vai ativar citocinas e hipercoagulação, pela sua ação no endotélio vascular, que eu já comentei com vocês. Tá? Então, o endotélio inflamado, né, ele vai ser sensível às citocinas, e essa sensibilidade também acontece com as células circulantes, não é, do nosso sistema de coagulação. O paciente tem um quadro de hipercoagulabilidade. E essa hipercoagulabilidade pode gerar, então, a formação de agregados plaquetários, que são os famosos trombos, e o paciente pode acabar tendo um AVC por oclusão arterial. Eu posso também formar coágulos em veias cerebrais, não é? Então, eu vou ter uma trombose venosa representada aqui no seio, não é? Essas citocinas liberadas, elas fragilizam a barreira hematocefálica, e isso pode, então, facilitar o dano neural e encefalopatias. Eu posso ter um dano arterial nas meninges também, né? E a formação de autoanticorpos, que eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente à frente, com lesão, então, dos próprios nervos, dos nervos cranianos, tá? Ou seja, eu estou pintando um quadro aqui
que mostra que o sistema nervoso central, o cérebro especificamente, ele pode ser muito vulnerável ao coronavírus do tipo 2. Tá? Ou seja, pegar Covid não significa apenas ter um problema pulmonar. Ele pode causar, com muita certeza, não é? Problemas no sistema nervoso central que podem ter uma gravidade variável. O Covid, então, o coronavírus, então, age também sobre, como eu já falei, sobre vasos e vai agir sobre a musculatura, tá? Muitos pacientes acabam desenvolvendo miosite, né? Então, a inflamação do tecido muscular, provavelmente que é transmitida aqui, não é? Através da ação da vasculatura, não é? E essa miosite, principalmente nos pacientes hospitalizados, pode gerar uma perda de massa muscular muito grande, né? Muito maior do que a perda da massa muscular, que acontece normalmente em pessoas que ficam acamadas e vão desenvolver uma certa atrofia porque estão sempre numa mesma posição, né? Pacientes com Covid grave podem perder rapidamente 20% da massa muscular, o que é muito, não é? E o que causa tremendos problemas metabólicos para o paciente durante o quadro agudo, e um problema ainda maior para a recuperação do paciente. Tem pacientes que demoram 2, 3 meses para poder andar normalmente depois de um quadro de Covid. Tá? Então, essa lesão inflamatória acontece por citocinas, não é? Então, eu tenho vasculite e miosite, e eu tenho aqui um desenho dos autoanticorpos, né? Essa reação inflamatória ao coronavírus vai gerar muitos anticorpos. Vocês hoje sabem, né? Vocês podem ir numa farmácia, comprar um teste de anticorpos para Covid e ver se estão produzindo lá IgG e IgM contra o coronavírus tipo 2. Mas não são só esses tipos de anticorpos que são formados, são muitos tipos de anticorpos formados, e um desses tipos acaba sendo parecido, ou acaba reconhecendo, não é? Pedaços da barreira de mielina como se fossem pedaços do vírus. Então, podem atacar a barreira de mielina. Então, esses autoanticorpos que atacam a barreira de mielina por um chamado mimetismo molecular, uma semelhança molecular, são responsáveis pela síndrome de Guillain-Barré, ou seja, as pessoas podem ter paralisias temporárias, né, em determinados grupos musculares se o nervo foi afetado. Muito bem. E aí a pergunta, bom, o vírus faz todas essas coisas, faz inflamação, mas será que ele não afeta o neurônio diretamente? Ou será que ele não afeta as células gliais diretamente? O professor Denise falou, né, no curso, no final do ano passado, se discutiu efeitos diretos do vírus sobre o neurônio e sobre as células gliais, né? Esses efeitos são efeitos bem estudados e se segue aprendendo sobre eles, mas a grande pergunta é, num paciente infectado, ou seja, não no modelo animal e não em estudos controlados em laboratório, será que o vírus pode atacar o neurônio? Será que ele pode entrar nos neurônios? Né? Bom, as melhores evidências que nós temos, não é, dão conta de que eu posso ter um pouco de material viral, não é, no líquido cefalorraquidiano, que significa que o vírus está muito próximo do sistema nervoso, e eu tenho muito pouca evidência do vírus dentro do parênquima cerebral, tá? Isso é uma coisa importante, né? Os estudos mais recentes, ainda de neuropatologia, né? De pacientes que faleceram por Covid-19, não tem uma evidência consistente de material viral no cérebro. Tá? Não significa que o vírus não entrou e não afetou os neurônios, significa que no momento da autópsia já não tinha mais nada. Né? O coronavírus tipo 2, ele é o terceiro coronavírus que afeta, né, que causa epidemia, no caso do Covid tipo 2 é uma pandemia. Nós tivemos outras 2 epidemias de coronavírus que foram restritas, não é, aos continentes onde apareceram nos últimos 10 anos. Então, o coronavírus tipo 2 é o terceiro surto de coronavírus mundial nos últimos 10 anos, e no primeiro surto havia uma presença maior de coronavírus demonstrado no cérebro, tá?
Então, nós vamos assumir que sim, que o vírus pode entrar no sistema nervoso, né? Além de poder infectar diretamente o sistema nervoso, ele pode causar os seus efeitos pela reação imunológica que acontece no sistema nervoso. Então, a reação imunológica, a tempestade de citocinas, que é produzida no corpo, no leito vascular como um todo, também vai afetar o funcionamento cerebral. Os pacientes que têm falha respiratória, que são aqueles que têm que ser entubados, não é? Esses pacientes desenvolvem danos por hipóxia neural, né? Porque está bem demonstrado que esses pacientes que acabam sendo entubados, eles passaram vários períodos do dia antes da intubação com uma oxigenação abaixo de 20%. Ou seja, é muito pouco oxigênio para a demanda cerebral. E com isso, certamente, houve, não é, a perda de alguns neurônios e pode haver consequências crônicas dessa hipóxia. Não é? E no caso da infecção direta, essa infecção direta do sistema nervoso tanto pode chegar pelo sangue, não é, por uma permeabilidade da barreira hematocefálica, como pode ter entrado direto pela infecção de neurônios periféricos. Tá? Então, como é que funciona isso? Pelo sangue, pela via hematógena, né? Como possíveis formas de infecção nervosa central. A viremia, ou seja, nos momentos em que o paciente tem a doença ativa, não é? E que os vírus, eu tenho uma concentração muito grande de vírus, não é? No sistema sanguíneo, ele pode penetrar através da barreira hematocefálica desenhada aqui em cor de rosinha, tá? Então, o vírus ele pode penetrar diretamente. Ou também ele pode transmigrar através, dentro de células imunes, que é o que se chama de cavalo de Troia, tá? Então, o mecanismo seria esse, né? Então, células imunológicas que introjetam o vírus para acabar com ele, mas que não conseguem, não é, matar o vírus, acabam migrando para dentro do parênquima neural por conta dessa transmigração. Vejam aqui desse lado um desenho, não é? Com a barreira hematoencefálica já um pouco mais fenestrada pela ação inflamatória, a célula entra, não é, para além do líquido cefalorraquidiano, e depois ela tem acesso ao parênquima cerebral, não é, carregando o vírus, e aqui dentro, de alguma maneira, esse vírus pode ser liberado e afetar o parênquima. Mas tem outra forma, que são as vias neurais, né, pela via olfatória, se demonstra, né, de maneira bastante constante a presença de vírus dentro do neurônio olfatório. Tá? Então, parece que existe uma lesão lá nos terminais olfatórios, isso faz com que o vírus penetre. Né? Existe evidência de que pode haver a presença viral nos nervos periféricos, como o trigêmeo e o vago. Existe uma última hipótese, que não vou comentar muito, que é a neurogênica, que defende que o vírus, todo o efeito pulmonar do vírus, ele na realidade é neurogênico, ou seja, porque o vírus acaba atacando direto, não é, o centro respiratório, mas isso existem poucas evidências dessa hipótese, mas ela ainda é comentada, né? Bom, esses são os efeitos agudos, não é, do coronavírus tipo 2 sobre o cérebro. Não é? Só vou fazer aqui 2 minutos de comercial, já que a professora Denise comentou, né? Nós temos, então, um projeto chamado Inflamação e Função Mitocondrial na Neuroinfecção pelo Coronavírus tipo 2, um projeto que reúne vários grupos de pesquisa liderados pelos professores que estão citados aqui no slide, né? Professores do Departamento de Bioquímica, basicamente, professores do Departamento de Ciências Morfológicas e 2 colegas do Grupo Hospitalar Conceição, né? Por que a gente acabou se envolvendo nisso? Porque nós entendemos que a COVID realmente ela é um desafio enorme, não é, para a ciência no mundo todo, e nós resolvemos juntar os nossos expertises, né? Nenhum de nós é virologista,
mas todos nós trabalhamos de alguma maneira com o sistema nervoso central, tanto no laboratório ou na clínica, e resolvemos reunir esforços para entender, não é, como que o vírus afeta o cérebro dos pacientes. Então, o nosso estudo, o nosso projeto, né, ele envolve 3 braços, basicamente: estudos de infecção experimental in vitro, hemorragia cerebral experimental em animais infectados com coronavírus tipo 2, e o estudo de biomarcadores de gravidade clínica em parceria com o Grupo Hospitalar Conceição. Né? Eu não vou dar detalhes aqui, talvez, se alguém quiser, posso comentar na hora do debate, né? Mas, então, é um projeto clínico e experimental que visa a entender essa ação do vírus, não é, sobre o cérebro, no sentido de dar uma contribuição, né, possível aqui do nosso meio, desses grupos envolvidos, para o entendimento da biologia do vírus. Tá? Bom, feito o comercial, vamos para a segunda parte da fala, que eu acho que ganha cada vez mais importância. Né? Vocês certamente já ouviram falar de sequelas da Covid-19, ou seja, de pessoas que tiveram hospitalizadas, algumas pessoas que estiveram na UTI, e que algumas semanas ou mesmo meses depois ainda não voltaram à vida normal. As pessoas às vezes não sabem explicar, mas dizem assim: eu ainda não estou bem como antes. Né? Muitas delas referem que talvez não conseguem respirar normalmente, que ainda sentem um pouco de dificuldade, não é, para levar a vida como levavam antes. Algumas ainda estão aprendendo a se movimentar novamente, é que eles ficaram muito tempo em UTI ou muito tempo hospitalizados, como comentei antes. Vocês lembram que os pacientes graves, em geral, eles saem do hospital de cadeira de rodas, não é? Ou usando muletas, justamente por esse problema de movimentação pela lesão muscular, né? Mas hoje já está definido um quadro, não é, que tem 2 nomes. O primeiro nome é sequelas pós-agudas da Covid-19, tá? Esse primeiro estudo aqui, não é, mostrou que mais de 30%, né, daquele grupo estudado tinha sintomas persistentes por 9 meses ou mais. Né? Claro que esse estudo foi feito com pacientes hospitalizados graves, não é? 30% é um percentual muito grande, né? Para ter pacientes com sequelas pós-agudas, não é? Mas esse foi o primeiro estudo, um estudo americano, que chamou a atenção para isso. Quais são essas sequelas pós-agudas? O que os pacientes reclamam mais? Fadiga, ou seja, cansaço, tá? Alguns problemas gastrointestinais, sintomas psiquiátricos, dificuldades de sono, não é? Não recuperaram o olfato propriamente, aqueles que tiveram perda olfativa, né, agudamente, e confusão mental. Na realidade, não é confusão, aqui foi uma tradução que eu fiz daquele brain fog, não é, que seria uma névoa mental que a pessoa tem, que basicamente significa o seguinte: a pessoa tem dificuldade de se concentrar, não é? E ela sente que o cérebro dela não está funcionando bem, ela tem coisas da vida de relação dela que envolvem o sistema nervoso, né, obviamente, e que ela não conseguiu ainda trazer ao normal, e que se usa o termo genérico brain fog, não é, que eu traduzi aqui como uma leve confusão mental. Importante é que o estudo já indica que isso pode acontecer em todas as faixas etárias, inclusive crianças, não é? E nós estamos aqui no Brasil discutindo se vacinamos ou não crianças, não é? Mesmo naquelas pessoas que tiveram sintomas moderados. Ou seja, não precisa ir para a UTI para ser um paciente que possa vir a desenvolver sequelas pós-agudas. Olhem só essa figura aqui. Tá? Essa figura é de um outro artigo que mostra que eu tenho mais de 50 tipos de efeitos de longo prazo da Covid-19. Tá? E vejam que a maioria deles está localizada onde? No cérebro, ou seja, são referentes, melhor dizendo, não é? A sintomas que têm a sua origem no sistema nervoso. O primeiro, campeão de todos, é fadiga. Nesse estudo do Lopes-Leon, 58% dos pacientes têm fadiga após 12 semanas do quadro de Covid-19.
Gente, 12 semanas são 3 meses, é bastante tempo. Tá? 44% tem cefaleia persistente, 27% relata dificuldades de atenção, 16% relata dificuldades de memória. É isso aqui que eu quero dizer com brain fog, tá? Ou neblina cerebral. Depois tem uma série de outros sintomas que eu não vou discutir aqui em detalhe, né? Teríamos que ter muito mais tempo para isso, tá? Por que eu estou dando enfoque importante para a fadiga? Porque a fadiga, não é? Existe um quadro chamado fadiga crônica, em que o paciente realmente não sente energia para fazer as coisas normais, né, do seu dia a dia, e esse quadro ele tem, além de um aspecto muscular, não é, porque o paciente sente falta de energia para se mexer, mas ele tem também, não é, um aspecto cerebral muito importante, né? Parece que existe um quadro inflamatório crônico, não é, ou uma deficiência do sistema linfático, não é, que impede que o cérebro possa se ver livre das toxinas produzidas diariamente, e isso pode ter envolvido nesse quadro de fadiga crônica. Se os pacientes pós-Covid crônicos têm o que se chama de fadiga crônica, ainda é cedo para dizer, né? Mas o fato do sintoma principal ser fadiga é uma indicação de que eu tenho aqui, provavelmente, um efeito inflamatório crônico, não é? Do vírus sobre o cérebro. Aqui eu tenho um outro artigo, né? Uma outra figura de um artigo mais recente, esse é de 2021, não é? Em que mostra, né, que os principais sintomas neurológicos aqui da chamada COVID longa. É uma outra forma de dizer o quadro pós-agudo, não é, da COVID. Esse termo COVID longa é interessante, ele não foi criado por médicos, ele foi criado por uma paciente, não é, uma mulher italiana, que lá no meio de 2020, no final, setembro de 2020, não é, uma italiana, disse que usou esse termo pela primeira vez, né? Ela relatou sintomas num tweet e disse que parecia que ela tinha uma COVID longa, que não tinha terminado com a internação. E aí o termo começou a ser utilizado e a própria área médica, né, assumiu o termo como uma boa descrição do quadro. Então, veja, os mais comuns sintomas neurológicos são o brain fog, não é? Então, que envolve a questão da atenção e a questão da memória, mas pode ter AVC também, a demora na recuperação do olfato e do paladar. Na questão psiquiátrica, principalmente depressão, ansiedade, sintomas de estresse pós-traumático, e assim por diante, né? Vamos nos concentrar no cérebro aqui, que é o nosso objetivo hoje, tá? Quais são os fatores de risco que já se conhece para que o paciente desenvolva COVID longa, né? As pessoas idosas, não é? Pessoas que tiveram o quadro mais severo, né? E que tiveram que ir para a UTI, pessoas que tiveram resultados laboratoriais muito alterados, principalmente os dedímeros, os marcadores inflamatórios, e as pessoas com comorbidades, né? Diabetes, hipertensão, obesidade, né? Então, essas pessoas que são esses grupos, não é? Ou essas condições que são as mesmas que definem a gravidade do quadro agudo, podem definir, são os fatores de risco para os pacientes desenvolverem um quadro crônico. Mas é importante aquilo que eu disse lá no início. Não só as pessoas que fazem o quadro agudo muito grave é que têm sintomas de COVID longa. Tá? Isso aqui é mais uma provocação, não é? O brain fog, ele é muito parecido com o que se chama quimiofog. Pacientes que fazem quimioterapia e que acabam desenvolvendo como efeito colateral, não é, dos quimioterápicos, né, do tratamento dos diversos tumores, acabam desenvolvendo um quadro parecido de neblina cerebral, ou seja, tem dificuldades de atenção, dificuldades de memória, tá? Juntando evidências de um e de outro, não é?
tem uma hipótese que coloca no hipotálamo um efeito muito grande, não é, do coronavírus tipo 2, e a partir dessa ação hipotalâmica, a ativação de mastócitos, não é, que vão produzir as citocinas pró-inflamatórias, que vão ativar a microglia, e isso vai criar um quadro inflamatório crônico, né, elevado, de grau elevado, no cérebro, que poderia explicar o quadro de neblina cerebral. Tá? Mas isso a gente pode discutir se houver interesse. Então, efeitos de longo prazo sobre o cérebro, né? Ou seja, aqueles efeitos com mais de 12 semanas após o quadro de COVID. Então, sintomas persistentes em até 10% dos pacientes e entre 30% e 80% dos pacientes hospitalizados. Gente, vejam que isso aqui é um percentual muito grande. Imaginem se 30% de todo mundo que foi hospitalizado por COVID desenvolve esse quadro de COVID longo. É um número, são milhares e milhares de pacientes, mesmo no Brasil. Né? 10% de todos os pacientes que tiveram COVID, quantos casos nós tivemos ali relatados na lista inicial? São 300 e tantos milhões de casos. Espero que essa estatística aqui não se confirme, espero que seja 1% ou 0,1%. Mesmo assim, vai ser um número muito grande de pacientes que, na realidade, já existem esses pacientes, eles já estão procurando atendimento com esse tipo de sintoma. Os sintomas neurológicos principais, como eu disse, são a fadiga, a neblina cerebral, cefaleia, anosmia, sono não reparador, isso é uma queixa que pode ser importante, mas eu não vou me atravessar aqui na fala da Luísa, e existe uma evidência de que pode haver um aumento, não é, ou uma aceleração dos quadros demenciais pós-Covid. Essa é uma hipótese que está baseada em alguns dados epidemiológicos que parece que são consistentes. Tá? Então, o que podemos ter pela frente é um aumento grande da incidência de demência, né? Que na realidade seria uma aceleração dos quadros demenciais pós-Covid. E os sintomas psiquiátricos, basicamente ansiedade, depressão, não vamos entrar nisso porque já não temos mais tempo, tá? Então, é importante que nós aprendamos muito sobre a COVID longa e sobre os seus efeitos sobre o cérebro, porque é muito provável que aconteçam outros surtos de coronavírus. Tá? Como eu comentei antes, já são 3 surtos em 10 anos, é provável que haja outros surtos, e talvez o coronavírus se estabeleça, não é? Na nossa ecologia, assim como a influenza se estabeleceu, ou seja, eu tenho epidemias de gripe todo ano e tenho que vacinar todo ano, não é? Não sei se com o coronavírus vai ser assim. Então, essa frase que eu concluo esse slide aqui, que evitar a contaminação é a melhor estratégia. Ou seja, se vocês querem cuidar bem do cérebro de vocês, lembrem que o COVID é um risco para o cérebro e vocês pegando a doença, vocês podem definitivamente via desenvolver sintomas cerebrais agudos, neurológicos ou psiquiátricos, agudos ou mesmo crônicos. Ou seja, o melhor mesmo é não se contaminar. Tá? Aqui é só para lembrar aquilo que a professora Denise colocou antes, que o próprio lockdown e o estresse psicossocial advindo não só do fato de ficar doente, mas do fato de ter familiares doentes e de ter medo de viver, né? Porque essa COVID provocou isso em muitas pessoas, não é? Não medo de estar vivo, mas medo de levar a vida como sempre se levou, não é? Vendo pessoas passeando, indo se reunindo. Muitas pessoas não só evitaram e evitam ainda, mas têm medo de voltar a ter esse tipo de comportamento, que é o comportamento normal do ser humano, porque nós somos animais gregários, não é? Nós somos animais que gostam de viver em grupo, que na realidade dependem do grupo para viver, né? Então, isso tem efeitos por si só no sistema nervoso central, e isso também pode estar na base desses efeitos de longo prazo do coronavírus, né? Eu quero encaminhar, então, o encerramento dessa fala, não é? Dizendo que, repetindo aquilo que todos vocês sabem, não é? Que, primeiro, a pandemia não terminou,
não é? É uma balela esse negócio de dizer que com a Ômicron a pandemia vai terminar. Ninguém sabe, não tem como saber, assim como ninguém sabia que ia aparecer uma variante como a Ômicron, ninguém pode afirmar com certeza de que a pandemia vai terminar com a Ômicron. Pode ser que sim, tem evidências, mas isso não é garantido, não é certo. Mesmo assim, não é? Mesmo que fosse o fim, a variante Ômicron é uma variante do coronavírus, que é um vírus que afeta o sistema nervoso central, sim, como eu espero ter demonstrado para vocês. Então, o melhor é a gente se proteger, né? Então, é a máscara, a lavagem das mãos e o confinamento, né? O isolamento social, no caso da infecção, né? Hoje em dia, com a Ômicron e com as festas de final de ano e tal, houve um novo surto, né? Nós estamos apenas agora nos dando conta desse surto, a gente não sabe ainda até que ponto vão aumentar, vamos ter novos casos e vai aumentar o estresse aí sobre o sistema público de saúde, né? Mas isso já está acontecendo, né, em menor grau, obviamente, do que aconteceu com as variantes anteriores, porque a Ômicron realmente ela causa sintomas menos graves, por um lado. Por outro lado, a maioria das pessoas que está sendo contaminada já está com o esquema vacinal em andamento, alguns completos, outros em andamento. E isso também é uma evidência da eficiência das vacinas, né? Então, manter as medidas de cuidado e se vacinar, né? Acho que as crianças são tão cidadãos e têm tantos direitos quanto os adultos, então não tem por que não vacinar crianças, não é? Esse cuidado extremado que algumas pessoas dizem ter com as crianças, ele não se justifica cientificamente, mas isso talvez a gente possa discutir se for do interesse de vocês, né? Eu acho que nesse momento, não é, em que ainda existe existe muita esperança, não é? No final da pandemia, principalmente por conta da vacinação e dos avanços da vacinação, e basicamente pela solidariedade, não é, que é importante e que muitas instituições estão puxando, não é, no chamado Pacto pela Vida e pelo Brasil, né? Então, encerrando, o cérebro sofre ações do coronavírus, tanto agudamente como tardiamente, né? O coronavírus do tipo 2 continua sendo perigoso, sempre será perigoso para o sistema nervoso central, assim como é para o pulmão, mesmo com as variantes mais que causam sintomas menos graves, né? A ciência tem avançado muito rapidamente por conta do esforço enorme da comunidade científica, não é? Avançamos, se produziu as primeiras vacinas em menos de um ano, não é? O que nunca se viu antes, não é, na história da humanidade, né? Se desenvolveu uma nova técnica de vacinas, que são as vacinas de RNA, não é? E que estão se provando aí bastante eficazes contra a Covid-19, e nós não estamos proibidos de achar um tratamento, né, eficaz. Os tratamentos que se tentou, não é, eles não são eficazes, não é? Então não se trata aqui de não ter havido estudos sobre eficácia de tratamento, simplesmente aquelas moléculas que foram testadas não demonstraram realmente um efeito importante sobre o vírus, tá? É muito diferente da gripe A, não é? Quando, em questão de um mês ou dois, já apareceu o tratamento eficaz, não é? E aí todo mundo pegava a gripe e se tratava e ficava bem, porque aquele tratamento realmente era eficaz. Para o coronavírus tipo 2, ainda não temos um tratamento eficaz. Então, proteger-se é a melhor maneira, não é? De manter de manter a sua saúde e de diminuir a circulação do vírus, não é? Se cuidem, porque ao se cuidar, vocês vão estar cuidando bem dos seus cérebros e evitando aí, não é, os sintomas agudos e os sintomas crônicos da Covid longa, tá bem? Essa, então, era a mensagem principal da minha fala, e depois, então, quando for o momento, a gente pode
a gente pode discutir aquilo que interessar a todos vocês. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, professor Alex. Carlos Alexandre Neto, pela apresentação. Foi muito informativa. Eu aprendi algumas coisas importantes, certamente todos aprenderam. E não tem muitas perguntas, mas tem algumas, eu mesmo tenho algumas. Então, uma das colocações aqui, não sei se foi em tom de pergunta ou de lembrança, mas os efeitos da Covid-19 sobre alterações de memória. Sobre? Alterações de memória. Que tipos? Tá. O que os estudos demonstram ali, não é? É que até 20 e poucos % dos pacientes com COVID longa relatam dificuldades de memória. Tá? Essas dificuldades, em geral, são dificuldades de memória recente, né? Como é comum, não é, as pessoas relatarem, né? Dificilmente eu tenho dificuldades de memória mais remota, mais antiga, mas são dificuldades de memória recente e dificuldades de memória que podem atrapalhar um pouco o dia a dia, né? Essa pergunta eu considero bastante importante, eu gostaria até de poder estudar mais isso, mas por enquanto a gente ainda não tem tantos pacientes, não é, para ver isso, mas é o fato de o vírus poder acelerar os quadros de demência, não é? A gente sabe que na evolução, não é, de um quadro demencial, primeiro o paciente vai apresentar um déficit cognitivo leve, não é? Que é um pouco um quadro exagerado daquilo que acontece com as pessoas quando atingem aí a quinta década, a sexta década, que começam a ter pequenos esquecimentos, não é? Às vezes falta uma palavra na frase, não consegue lembrar o nome de alguém, ou não consegue lembrar onde é que deixou, não lembra no momento onde é que deixou a chave do carro, precisa sair. Então, isso não é déficit cognitivo leve, mas quando esses esquecimentos começam a atrapalhar o dia a dia da pessoa, eu posso, né, tratar como déficit cognitivo leve, e isso aí pode ser um dos primeiros sinais de que o paciente pode vir a desenvolver uma demência, tá? Nem todos que têm déficit cognitivo leve vão desenvolver demência, tá? Isso fica bem claro. Mas o que é importante observar, vai ser importante observar nesses pacientes pós-Covid, não é? Se eu não vou ter um aumento na frequência de déficit cognitivo leve, que talvez venha significar daqui a mais alguns anos uma aceleração dos próprios quadros demenciais, né? A base neurobiológica seria o quadro inflamatório crônico, tá? Que isso está bem demonstrado que pode acontecer. Mais uma pergunta aqui. Mesmo que não haja um tratamento eficaz sobre o vírus em si, há alguma forma de tratamento sendo usada para pelo menos conter a tempestade de citocinas, então a invasão de citocinas circulantes? Sim. Então, assim, dependendo do perfil do paciente do quadro, né, a gente sabe que alguns pacientes vão receber corticoide, por exemplo, tá? Dependendo do seu quadro pulmonar, não é? Em alguns casos, anticorpos monoclonais estão sendo testados com boa eficácia, né? Mas ainda está se aprendendo, né? Está se aprendendo sobre isso. Então, não é proibido tratar sintomaticamente, né? A grande ressalva que se faz é que alguns tratamentos, não é, que foram apresentados como sendo miraculosos quase, como a hidroxicloroquina, a protaluxamida, esses tratamentos não só não são eficazes, como podem até piorar os quadros de COVID, né? Mas aqueles que maceravam comprimidos e botavam para a pessoa em apresentação spray, né, que é o horror do horror. Mas, então, assim, não é proibido tratar sintomaticamente, existe
indicação médica para esses tratamentos que devem ser seguida, não é? Mas nós não temos ainda nenhum tratamento eficaz para diminuir a atividade do vírus. Ok. E mais uma questão. Eu sei que talvez seja um pouco tempo para a gente ter uma ideia, mas já que a Ômicron tem menos efeitos sobre o organismo como um todo, será que também as sequelas dela sobre o sistema nervoso são menores? Essa foi uma pergunta da professora Lenir. Eu espero que sim. Eu espero que sim, né? Porque se nem se o pulmão, não é, que é o órgão de ataque dos vírus respiratórios, é muito pouco afetado, não é, pela Ômicron, na maioria dos casos, né? Então, eu acho que isso pode indicar que o organismo como um todo sofre menos, né? Então, isso é o que a gente está imaginando, mas não há estudos ainda sobre isso, né? Nós, no nosso estudo, inclusive, vamos tentar incluir pacientes dessa última onda, né, que a maioria é Ômicron, até para ver se os marcadores de gravidade eles realmente estão diminuídos agora quando comparados com os pacientes dos quadros mais graves. E sobre o uso de chaperonas em UTI e CTI, será que isso é uma alternativa auxiliar para recuperar alterações do sistema nervoso? Olha, assim, teoricamente, tem muitas moléculas que poderiam ser utilizadas, não é, para diminuir os efeitos do vírus, principalmente os efeitos ligados à inflamação. Mas daí até um tratamento clínico, eu acho que vai uma longa caminhada, tá? As chaperonas têm um uso, como elas são moléculas que têm uma ação muito diversificada no organismo como um todo, não é? O seu uso clínico, não é? Ainda é muito restrito, né? E terá que ser restrito, né? Então, eu teria que ter uma evidência muito forte, não é? De uma atividade específica sobre as chaperonas, não é? Para poder usá-las como um tratamento, tá? Mas, assim, não é uma ideia de ser desprezada a priori, de maneira nenhuma. Eu acho que o que o coronavírus trouxe é uma oportunidade de rever tudo que se sabe sobre o funcionamento das células neurais. Tu tá muda, Denise? Tu tá muda? Sim, eu estou tendo aqui só mais uma pergunta, mas eu acho que cabe mais ao nosso segundo seminário, que é sobre os efeitos psiquiátricos da Covid. Então, aí sim, no final, se isso faltou ainda algum detalhe sobre isso, aí eu acho que nós podíamos perguntar para os dois palestrantes. Então, se não tem mais nenhuma pergunta... aqui tem mais uma só. Então, vamos só mais uma pergunta e depois passamos ao segundo seminário. Se existe algum biomarcador sendo avaliado para os quadros de Covid longa? Ainda não. Biomarcador para Covid longa, não. Né? O que a gente sabe é que os pacientes que tiveram maiores alterações pró-inflamatórias e de hipercoagulabilidade, eles, no caso, na fase aguda, eles têm maior probabilidade de desenvolver a Covid longa. Mas marcador de Covid longa ainda não temos ainda nenhuma evidência clara. Tá? Talvez daqui a um ano. Tá? Então, tá. Te agradecemos mais uma vez por essa fala tão esclarecedora e especialmente por esse teu recado importante no final, de que não adianta pensar que os sintomas vão ser fracos para cada um de nós ou para alguns de nós, quando, na verdade, nós nem sabemos exatamente todas as sequelas possíveis que vão acontecer. E não tem volta. Acho que a melhor saída é se prevenir com uma vacinação completa, né? Então, é muito importante.